Fala, rapaziada. Hoje a gente vai fazer a prova de informática da Polícia Federal de 2021, o cargo de agente, usando a técnica de chute, algo inédito aqui na internet, tudo ao vivo e a cores, então vem comigo. E a gente também vai olhar no final as outras questões que sobrarem, de acordo com o resumo. Vou olhar no resumo a resposta das questões também, então vem comigo. E eu vou ver aqui as questões que dá pra usar, vocês vão entender na prática quando que dá pra usar e quando que não dá a técnica de chute. Vou baixar essa prova aqui pra eu poder fazer essa prova lá no Microsoft Edge, que lá dá pra eu rabiscar a prova, fechou? Então, deixa eu abrir aqui, downloads, cadê? Vamos lá, downloads. Vamos pra cima. Galera, vai ser inédito isso aqui, ao vivo. Nunca vi ninguém fazendo isso aqui, fechou? Então, eu vou fazer as questões que eu sei e com as técnicas de chute também. E depois eu volto para as que eu não souber, olhando no resumo. Você vai ver que vai ter quase tudo no resumo também. Então, vamos pra cima. Ó, sem mais enrolação. A forma correta para pesquisar no Google a correspondência exata da frase crime organizado, exclusivamente no sítio pf.gov.br, é crime organizado. Meu Deus. Então, bora tirar isso aqui. Então, vamos lá. É PF, Gov, Meu Deus. Então, vambora, vamos pra cima. Galera, não é assim, tá? Na verdade, crime organizado sim, vai pesquisar assim no Google, com esses dois. Vai pesquisar exatamente assim, com as aspas, mas o IN, desculpa a travada aqui, eu tava só relembrando. Então, o IN não é o IN, na verdade é site, e geralmente tem os dois pontos. Então, vai ser assim, ó, site. Desculpa a letra aí, rapaziada. Meu mouse tá ruim. Então, vai ser assim, site. Eu fiz essa prova em 2021, tá? E eu lembro exatamente dessa questão. E é assim que pesquisa. Site, dois pontos, pf.gov.br. Não é esse in aqui que ele colocou. Fechou? Então vamos continuar. Vamos para a próxima. A versão atual do Google Chrome dispõe de recursos. Ah, tá. E não dava para usar a técnica de chute nessa questão aqui, porque tá muito específico. Tá perguntando algo, uma função. Não daria para usar. Agora essa daqui, ó. A versão atual do Google Chrome dispõe de recurso que permite avisar. Permite avisar o usuário sobre a possibilidade de ele estar utilizando uma combinação de senha e de nome de usuário comprometido em um vazamento de dados em um site ou em um aplicativo de terceiros. Então, olha só, quando ele fala permite, ó, dispõe de recursos, toda vez que em informática ele elogia algum sistema, algum programa, algum software, fala que permite que o software faça algo, permite que ele tenha tal habilidade de fazer tal e tal coisa, geralmente a questão vai estar certa quando estiver elogiando o sistema. Essa questão aqui tá certa, chutaria na prova. Meu Deus, tá cada vez pior. Deixa eu ver se tem alguma outra forma aqui. Deixa eu ver aqui, certo. Não, mas aí fica feio, né? Então, tudo ao vivo aqui, tá, galera? Então eu vou marcar aqui C, certo? Aqui vou marcar errado. Fica melhor assim. Então vai, errado. Vamos pra cima. Ó, próximo. Se quando do acesso ao sítio, ao www, a versão mais recente do Google Chrome, for visualizado o ícone de um cadeado cinza ao lado da URL, o símbolo em questão estará sinalizando que esse ambiente refere-se à intranet da Polícia Federal. Eu já até fiz essa questão em algum vídeo meu aí. Essa questão está incorreta, porque esse cadeado aqui só significa que está criptografado. Aquele HTTPS tem a criptografia, mas não que é na intranet exatamente da Polícia Federal. Se você parar para pensar, essa questão está até muito restritiva. Talvez daria até para chutar essa questão aqui, porque tá restringindo muito, falando que é da internet da Polícia Federal, sabendo que esse cadeado aqui ele é usado para várias coisas, né? E não só para esse caso aí. Então vamos continuar. No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senhas das contas de usuários do sistema. Ação que somente pode ser realizada por usuário que tenha determinados privilégios no ambiente para executá-lo. Essa questão aqui, apesar do somente que está restringindo bastante, ela está perguntando sobre uma função específica do pwd e essa questão está errada. Não é somente para o usuário que tenha determinados privilégios. Então, essa questão que está errada, mas é uma questão que não daria para chutar na prova, porque pergunta de uma função específica. Se o usuário recebesse a planilha Excel a seguir somente com os dados contidos na coluna A e B, e necessitasse preencher a coluna C, em vez de digitar manualmente os dados, ele poderia, para fazer o referido preenchimento, digitar o conteúdo AC/C na célula C1 e selecionar a célula C1 e acionar o botão preenchimento relâmpago na guia dados. Então, eu vou marcar essa questão errada aqui e eu confesso para vocês que eu vou chutar essa questão e nem vou olhar o resumo ainda porque seria difícil a gente achar exatamente agora esse ponto aqui no resumo. Então, eu vou marcar errada essa questão porque acredito que não é tão simples assim de só puxar aqui, escrever a C e ele já reconheceria que seria isso daqui, mas esse daqui é um chute, eu confesso. Fechou? Então, vamos continuar. E vou procurar questões aqui que dê para usar mais a técnica de chute agora, depois a gente volta nas questões para olhar o resumo, tá? Na comunicação entre dois dispositivos na internet, o protocolo IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores e sistemas finais. Então aqui não daria para usar a técnica, porque ele está especificando aqui a função do IP, falando que especifica o formato de pacotes. Já identifiquei que a pilha de protocolos aqui, ó, de 5 camadas, é a pilha do modelo ROSE, também não daria para usar. Então vou pular aqui para questões
eu consigo ver que dá para usar a técnica, tá? Vamos rapidinho aqui. Então, vamos embora. Olha aqui, galera, olha aqui. Achei uma. As desvantagens da Cloud Computing incluem a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. É necessário estabelecê-los no momento da contratação e não há possibilidade de ajuste de escala. Presta atenção, rapaziada. Olha isso aqui, falando que não há possibilidade. A desvantagem do Cloud Computing, então tá dizendo as desvantagens, falando do ponto ruim do software. Quando ele faz críticas ao software, a programas, geralmente a questão está errada. Então vamos olhar daqui a pouco a resposta, vocês vão ver que realmente essa questão aqui vai estar errada. Eu tenho quase certeza, porque não se pode, a Sebrasp não critica softwares e programas, na maioria das vezes, nas suas questões. Então vamos ver aqui, ó. À medida que o sistema sofre mudanças, o ajustamento sistemático ocorre de forma contínua. Vamos de novo. À medida que o sistema sofre mudanças, o ajustamento sistemático ocorre de forma contínua. Dessas mudanças e dos ajustamentos decorrem fenômenos como, por exemplo, a entropia e a homeostasia. Então, olha só, galera, é uma questão aberta, usando a palavra por exemplo, parece até que o examinador estava tomando cuidado para não ter recurso, falou que é, por exemplo, a entropia, a homeostasia, então vou marcar certo essa questão aqui, ó, no formato de chute, fechou? Então, vamos para cima para a próxima. Cada sistema existe dentro de um ambiente constituído por outro sistema. E nesse contexto, os sistemas abertos caracterizam-se por consistirem em um processo infinito de intercâmbio com o seu ambiente para a realização da troca de informações. Cada sistema existe dentro de um ambiente constituído por outros sistemas. Até aqui tudo ok? Acredito que sim. Nesse contexto, os sistemas abertos caracterizam-se por consistirem em um processo infinito de intercâmbio. Então, acho que esse processo infinito de intercâmbio realmente acontece nessa troca com o ambiente, o seu ambiente para a realização da troca de informações. Eu chutaria essa questão como correta também, não está restringindo nada, não está definindo exatamente nada. Diferente daqui, ó, que pede a função do IP, do TCP/IP, daqui do IDS, do backdoor. Então essas questões aqui estão mais abertas, daria para chutar. Fechou? Vamos continuar então. Presta atenção, vem comigo, vocês vão pegar a manha de responder questões a Sebrasp. A manha, o instinto, a intuição. Não dá para deixar mais muitas questões em branco na prova. Vocês sabem disso, tem gente acertando muito, então vem comigo, vamos continuar. Embora não seja dirigido a riscos, olha só, embora não seja dirigido a riscos, o modelo de desenvolvimento de sistemas espiral de Boeing inclui em seu framework, a etapa de análise e a validação dos requisitos. Então vamos ver aqui, ó. Embora não seja dirigido a riscos, vocês estão vendo que ele está falando que aqui o sistema de espiral de Boeing, embora não seja dirigido a riscos, então ele está restringindo, falando que tal sistema não permite fazer tal coisa, que não pode ser dirigido a riscos. Então, questão errada para mim, porque está restringindo, tá falando um ponto negativo do software, do programa. Presta atenção nessa dica, eu nunca vi ninguém falar isso em lugar nenhum, e eu tô dando essa dica para vocês. Isso aqui é uma análise de milhares de questões que eu fiz, fechou? Então vamos continuar. Uma das etapas descritas em um método de desenvolvimento de sistema clássico é a análise de... Vamos de novo. Uma das etapas descritas em um método de desenvolvimento de sistema clássico é a análise e definição de requisitos. Então, olha só, galera, a palavra uma das etapas. Parece até que o examinador tem cuidado com essa questão, ó. Você consegue entender isso? Ele tá ali, ó, tranquilo. Uma das etapas. Não fala assim, a etapa principal é essa, ou só tem essa etapa. Não restringiu nada. Então, aqui, pelo começo, para mim tá certo. Vamos só continuar para confirmar. Etapa em que as restrições e as metas do sistema são obtidas por meio de consulta a usuários com o objetivo de realizar a especificação do sistema. Então, até aqui, tá correto. Só que depois ele fala que etapa em que as restrições e as metas do sistema são obtidas por meio de consultas a usuários. Então, vou marcar certo aqui, apesar do final, que pode estar errado esse final aqui, mas como ele começou de uma forma muito genérica, eu vou marcar correta essa questão, porque ele usou um artigo indefinido aqui, não está definindo nada. Então, para mim, correta a questão. Bora continuar. Análise. Vocês querem ver o gabarito dessas daqui já que a gente fez? Para a gente continuar mais? Então, bora ver aqui o gabarito. Vou ter que fazer tudo ao vivo aqui, galera. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Sebrasp 2021. Bora lá, tudo ao vivo. Vamos fazer logo, resolver logo aqui o gabarito dessas. 2025 não. 2021, cadê? Bora. Cadê, rapá? Não. Polícia Federal. Bora aqui, ó. Agente da Polícia Federal, 2021. 2021, correto. Gabarito. Cargo 2. Então, bora ver gabarito, cargo 2. Agente da Polícia Federal. Então, vamos ver aqui. Vou colocar dessa forma aqui. E pegar esse daqui. E vamos olhar o gabarito aqui da 73. Vamos ver se a gente fez agora aqui, ó. 72, 73, 74, 75, 76. Então, 72. Errado, acertamos. Estão vendo aí? 73. Certo, acertamos. 74. Certo, acertamos. 75. Errado. Acertamos também. 76. Certo, acertamos. E mais?
71. Ah, eu nem tinha visto essa questão. 71 contém os componentes básicos na nuvem e oferece o mais alto nível de flexibilidade e de controle de gerenciamento sobre os recursos de tecnologia da informação no que diz respeito a cloud computing. Então tá aqui, ó, elogiando, falando que o PaaS contém os componentes básicos e oferece o mais alto nível de flexibilidade. Então tá elogiando o sistema aqui. Eu vou marcar certo nessa questão e aqui provavelmente, meu Deus, eu errei. Ó, errei a 71. Achei que tava correto, porque geralmente aqui, ó, deve ser outro sistema, deve ser o SaaS que contém, ou então o outro lá. Então errei a questão ao vivo, vai pro site, pro YouTube, não vou cortar, fechou? Vamos olhar as outras aqui, que a gente já fez. 61 errado. 62 correto, acertamos também. 63 errado, acertamos. 64 errado, acertamos. 65 certo, erramos a 65. Eu falei bem para vocês que eu ia chutar essa questão aqui, então de várias errei duas e acertei todas as outras, fechou? Vamos continuar aí ao vivo e vamos embora. Espero que vocês estejam entendendo a técnica de chute. Ela funciona para a maioria das questões. A primeira aqui foi a única que eu errei com mais. Eu estava mais certo dessa questão aqui e errei a questão. Acontece, vamos continuar. Então vamos ver mais o que dá para fazer aqui. Esse vídeo vai ficar mais longo mesmo. É para quem quer passar na PF, quem quer ser agente da Polícia Federal. Deixa eu aumentar aqui um pouco o microfone, ou tá de boa? Então vamos lá. Análise de clustering é uma tarefa que consiste e agrupar um conjunto de objetos de tal forma que esses, juntos no mesmo grupo, sejam mais semelhantes entre si que em outros grupos. Então vamos ver. Aqui, ó. As aplicações de Big Data caracterizam-se exclusivamente pelo grande volume de dados armazenados em tabelas relacionais? Exclusivamente pelo grande volume de dados? Questão errada, com certeza, galera. Questão errada, com certeza, porque tá falando aqui que o Big Data serve só para essa daqui, serve só para isso, entendeu? Tá restringindo, falando que é caracterizam exclusivamente pelo grande volume de dados armazenados em tabelas relacionais, então com certeza não é exclusivamente. Já vamos olhar essa 88 aqui, que eu já estou ansioso. Então 88 errado, 88 errado, vamos continuar. E eu estou tentando nem olhar as outras, tá? Estou tentando fazer rápido porque eu quero que seja real. Vocês viram que eu errei uma questão ali, não estou olhando, não estou decorando as outras questões. Vamos para cima. Se uma tabela de banco de dados tiver 205 atributos, então isso significa que ela tem 205 registros. Então você pode ver que essa questão aqui também ela é restritiva. Ela fala que se a tabela de banco de dados tiver tal coisa, ela tem que exatamente ter 205 registros. É uma forma de restrição da questão que não falam por aí. Só falam que está errado quando tem somente, exclusivamente, apenas. Mas isso aqui é uma forma escondida de restrição. Então essa questão aqui provavelmente vai estar errada também. Então vamos continuar. No modelo de entidade de relacionamento, entidade normalmente representa um objeto no mundo real. Olha só, galera, ele fala normalmente aqui. Ele usa essa palavra normalmente. Quando ele fala essa palavra normalmente, geralmente tem mais chance de estar certo, porque parece que o examinador está até se protegendo ali, ó. Tá até se protegendo para não dizer que é exatamente, representa exatamente o objeto no mundo real. Ele não fala assim. Ele fala que normalmente, geralmente, então essa questão provavelmente vai estar certa. E ó, a técnica de chute completa tá aí abaixo, à venda. Comprem, é muito bom. Vai ajudar vocês a entenderem como a banca pensa, como o examinador pensa, que é o que eu estou fazendo isso aqui agora, fechou? Então vamos lá. Em um sistema gerenciado de banco de dados, as restrições de integridade garantem que os dados possam ser armazenados, consultados e utilizados com confiabilidade. Então essa questão aqui, ó, ele precisaria saber exatamente das restrições de integridade, não daria para chutar. Vamos lá no resumo em breve para ver o que é. A atomicidade refere-se à propriedade de um sistema gerenciador de banco de dados que garante que os dados armazenados sejam indivisíveis. Então, vamos dar uma pulada no resumo agora para poder dar uma olhada ali e também fazer as questões com a ajuda do resumo, fechou? Então vamos dar uma olhada no resumo, deixa eu procurar cadê ele aqui. Será que eu vou ter que abrir de novo? Vou só achar aqui, rapaziada, um segundo. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou abrir aqui o resumo de informática. Bora pra cima. Ó, então vamos ver o que é atomicidade. Vocês estão vendo aí? Vamos ver o que é atomicidade. Pra gente responder aquela questão. Presta atenção, rapaziada. Vem comigo. Ó, atomicidade, descrição, tudo ou nada. A transação ocorre por completo ou é cancelada. Então vamos ver o que fala a prova aqui. Atomicidade refere-se à propriedade de um sistema que garante que os dados armazenados sejam indivisíveis. Então é isso, né? É isso, não é, galera? Tudo ou nada, a transação ocorre por completo ou é cancelada. Não pode ser divisível, não pode ser dividida. Então, acredito que essa questão está correta pelo que diz o resumo. Então, vamos continuar aqui. Cadê? Rapaz, é uma confusão, viu? Aqui, ó. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Questão correta na minha visão, de acordo com o resumo. Fechou?
Em um sistema gerenciado de banco de dados, as restrições de integridade garantem. Então vamos ver aqui integridade. Vamos ver integridade, que fala o resumo sobre integridade. Integridade. Garante que a informação não seja modificada indevidamente, função hash, controle de versão. Então tem que interpretar agora, né? O ruim do CESP é isso. Tem que ver o que significa, depois interpretar. Então a integridade garante que os dados possam ser armazenados, consultados e utilizados com confiabilidade. Então acredito que essa questão está correta, porque isso que está dizendo aqui significa que o documento está íntegro, né? Então a integridade garante que a informação não seja modificada indevidamente e possam ser armazenados e consultados e utilizados com confiabilidade. Acredito que está correto. Fechou? Então vamos corrigir aqui 89, 90, 91 e 92. Vamos lá. 89, cadê? Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. 89, errado. 90, certo. 91, certo. 92, sem gabarito. Então, errado, certo, certo, sem gabarito. Errado, certo, certo e sem gabarito aqui na atomicidade. Então, acertamos as 4 questões. Vamos ver mais umas questões aí, de acordo com o resumo. Eu subi aqui porque eu não tinha feito. E acredito que fazer tudo da prova aqui vai ficar inviável, hein, galera? O vídeo vai ficar muito grande. Quem quiser o resto da prova, me pede aí no direct, nos comentários. Fechou? Então, vamos fazer aqui de acordo com o resumo, uma partezinha aqui para ficar tranquilo. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Aí eu deixo de lado aqui. Tá? Bota a prova aqui e vamos fazendo. Então vamos ver aqui, ó. A pilha de protocolo TCP/IP de 5 camadas, deixa eu pesquisar essa parte aqui, se eu não me engano, tá ali para a página 30. Eu já li esse resumo aqui milhares de vezes. Esse era meu método de estudar. Sou Matheus Augusto, servidor público federal nomeado em 8 concursos públicos, acho que eu nem falei no início, então vamos continuar aí. Aqui, ó. Falou que a pilha de protocolos TCP/IP de 5 camadas e a pilha de referência do modelo OSI têm em comum as camadas físicas. Então vamos ver aqui, ó. Olha só, galera, tem exatamente escrito aqui, ó. A Cebrasp pode cobrar sobre a pilha de protocolos TCP/IP, que são 5 camadas: aplicação, transporte, rede, enlace de dados e física. Então aqui, ó, física de enlace de rede, transporte e aplicação, exatamente o que está escrito aqui no resumo, fechou? Isso aqui é uma coisa específica da Cebrasp, porque geralmente o modelo OSI é dessa forma aqui e o TCP/IP é dessa forma aqui. Mas no caso da Cebrasp, essa questão aqui vai estar correta. Então, vamos ver aqui o que mais. Na comunicação entre 2 dispositivos na internet, o protocolo IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores e sistemas finais. Então vamos ver aqui o IP. Deixa eu pesquisar aqui o IP. IP. Tem muita chamada aqui. Então deixa eu procurar por pacotes. Pacote. Bora. Acha pra mim? Bora, resumo. Me ajuda. Rápido. Então pacote, cadê? Deixa eu aumentar aqui, vai ficar melhor. Então aqui, ó, pacote. Faz roteamento, endereçamento lógico. Então a rede faz o roteamento, rede aqui, ó, faz o roteamento, endereçamento lógico, levando o pacote até o destino através do que? Do IP V4 e o IPv6. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Na comunicação entre 2 dispositivos na internet, o protocolo IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores. Então, de acordo com o resumo aqui, acredito que está correta essa questão. Então, vamos ver aqui. SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável de transferência de dados. Então, prover. No caso de um usuário estar trafegando em sítio da internet, por exemplo. Então, vamos ver o que é o SMTP. E vamos fechando aí o vídeo, tá, galera? Não vou fazer toda a prova porque vai ficar muito cansativo. Então, o que é o SMTP? Ele faz parte da aplicação, oferece serviço de rede ao usuário, como e-mail, web e transferência de arquivos. Ele falou de e-mail aqui, de web, para prover o serviço confiável de transferência de dados. Em formulário de dados, não falou de e-mail, não falou do que está falando ali, o que é o SMTP, de acordo com o resumo, vou marcar errado, vamos ver a resposta aqui dessas 3 questões, então 66, 67 e 68. 66 correto, 67 correto e 68 errado, tá, galera? Então, vocês estão vendo aí que o resumo também funciona muito bem, vamos ver aqui as últimas 2, denomina-se backdoor, a situação em que o usuário sofre um ataque. Então vamos ver aqui, ó, backdoor, vamos ver o que é o backdoor. Backdoor, que é uma porta de retorno para o invasor, permitindo acesso remoto ao sistema infectado. Só que lá está falando de sequestrar arquivos por criptografia e exige resgate em troca da liberação, que é o ransomware. Em inglês eu sou ruim, mas olha aqui, ó, denomina-se backdoor a situação em que o usuário sofre um ataque. Seus dados estão criptografados, ficam inacessíveis, então essa questão está errada, porque isso aqui é o ransomware. Então, 70, questão errada. Fechou? Então, acho que chega por hoje. Acho que vocês entenderam aí mais ou menos a técnica de chute. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que daria para chutar. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver os diferenciais dos dados.
Então acredito que para chutar aqui não teriam mais questões. Uma LAN fornece conectividade em tempo integral. Os bits são empacotados. Aqui precisaria aqui consultar no resumo todos esses, tá, galera? Então, ó, mais uma aqui, ó. O número 1789 sozinho caracteriza uma informação independentemente do contexto. Questão muito restritiva aqui, galera. Quando tiver assim muito restritiva, sozinho, somente, independentemente. Então aqui, ó, o número sozinho aqui ele já diz uma informação? Não, é um dado, né? A informação a gente sabe que é mais do que somente um dado sozinho. Então, questão errada, provavelmente. Vamos ver essa aqui, ó. Considerando essa classificação, dados, informação, conhecimento e inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa por si só a inteligência. O gráfico representa por si só, somente com ele. Então, questão errada, provavelmente também. Questão muito restritiva. Quem tá acompanhando os meus vídeos aí, vê que isso aqui dá certo. 77, 78, questões erradas na minha visão. Então, vamos ver aqui. 77, questão errada. 76, cadê? 77 e 78 erradas aqui, ó. Acertamos também. Então, galera, presta atenção na técnica de chute. Tá aí, ó. O resumo vai estar na descrição. A técnica de chute também na descrição. Comprem, aproveitem, saboreiem. Tá incrível esse material. Vai ajudar você a ganhar alguns pontos líquidos na prova e ser aprovado, tá? Ser servidor policial federal. Tamo junto. Se inscreve no canal. Tudo a vivo. Comenta. Vem comigo. Tamo junto. É nóis e valeu.